São tantas as possibilidades de negócio em tantos nichos diferentes e com novas leis sendo aprovadas, que o número de fintechs no país cresce a cada dia. Segundo a Finquet, empresa filha da Unicamp e da USP, que promete conectar soluções aos clientes, mapeando todo o setor, sua plataforma hoje possui mais de 1.500 fintechs cadastradas. E os setores de atuação são os mais diversos, aproximadamente 14 setores distintos: crédito, meios de pagamento, finanças pessoais, dívidas, investimentos, criptomoedas e por aí vai. Mas qual será o diferencial de uma fintech frente a um grande banco? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. E eu sou o Thiago Pierosi. E os nossos convidados de hoje, ou o nosso convidado de hoje, desculpe, é o Felipe Avelar. Isso aí, a gente vai bater um papinho com o Felipe aqui, da Finplace, para entender um pouquinho esse mercado de fintechs de crédito e principalmente aí para o mercado de pequenas e médias empresas. Tomamos um café? O Felipe tem mais de 27 anos de experiência em auditoria, contabilidade e consultoria financeira. Atuou como executivo em uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo. É conselheiro de empresas e fundador e CEO da Finplace, uma fintech de crédito para pequenas e médias empresas. Felipe, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Olá, pessoal. Um prazer participar do Debate com Café e vai ser uma delícia fazer esse debate aqui com vocês hoje. Legal, obrigado, Felipe. O Thiago falou no início que a gente tem um monte de fintech aqui, a gente vai querer entender um pouquinho até as diferenças de cada uma delas, mas antes de tudo, antes de falar aqui desse tema, vamos tomar um café, vamos fazer um brindezinho aqui rapidinho. Tá bom? Todo debate do café tem um café ou Tchim, qualquer tchim. outra bebida. Tchim, tchim. Tchim. Às vezes a gente põe coca, põe qualquer outra coisa. É isso aí. Então, tá bom. O Thiago falou no início aí de 1.500 fintechs no Brasil. É tudo isso mesmo, né? É, tudo isso. Tudo isso. 1.500 tudo. fintech pra caramba. A gente já falou com várias aqui, e engraçado é que a gente falou com fintechs de tudo quanto é tipo, forma de serviço diferente. Estava dando uma olhada por aí, a gente tem fintech de back-office, de crédito, de serviços mesmos digitais, né? Desde bancos mesmo. E falando especificamente do mercado que a Finplace está, de fintech de crédito, se não me engano, são algo em torno de 200 e poucas fintechs aí, também atuando de maneiras diferentes dentro disso. O que é uma fintech de crédito? Explica um pouquinho para a gente, então, esse segmento específico de vocês. Perfeito. Só para contextualizar, esse boom das fintechs vem de 2008, né? E nada mais é do que uma startup com tecnologia ostensiva, né? E no mundo financeiro, é uma startup com tecnologia ostensiva para o mercado financeiro. Especificamente para o mercado de crédito, ele é muito envolvente, ele é muito grande. Então, como o mercado financeiro ele é muito grande, foram ramificadas vários tipos de fintechs, né? Várias startups especializadas no mercado financeiro, e especificamente na vertical de crédito, a gente tem algumas especializações também dentro dela, né? Então, tem lá a especialização transacional, a de crédito, né? A de bureau. Especificamente, o que a gente vem atuar é na relação do tomador de crédito com o concessor de crédito. Então, a gente vem fazer a intermediação desse negócio, né? Juntando uma ponta o tomador com o financiador, com muita tecnologia embarcada. E, claro, aproveitando o momento do Open Bank, Open Finance, toda a abertura do Poder Executivo para esse momento, né? Que determina um caminho positivo para pequenas empresas que estão iniciando e que têm especializações e que podem ajudar o mercado, né? E com isso, naturalmente, a gente vai debater um pouco mais para frente, a gente desverticaliza,
né, o processo num todo. Legal, dá para descentralizar, na verdade, esse processo também, né? Perfeito. Verticalizar, descentralizar e abrir. Ah, quando você falou de intermediar o processo de crédito, a gente está falando de crédito, qualquer tipo de crédito, falando de crédito, ou crédito para coisas específicas, no caso, para empresas. Tem, especificamente na Finplace, a Ah, tá. intermediação de crédito é para pessoa jurídica, né? É chamado de B2B no mercado, de pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, para empréstimos de capital de giro. O que é isso? É curto prazo. Né? O empréstimo, aquele capital de giro de até 90 ou 180 dias no máximo, ele pode ter lastro, né, nas suas vendas a prazo, o famoso antecipação de recebíveis, né, o laço em recebíveis, ou pode ser um empréstimo puro, através de uma cédula de crédito bancário, a CCB, através, por exemplo, de um fomento ou um lastro de contrato de longo prazo também. Tá bom. Perfeito. E, Felipe, a gente escutando aqui 1.500 e mais, né? E segue crescendo esse número. E a gente pensa, né? O setor bancário brasileiro tem 5, 6 grandes bancos que sempre concentraram o crédito. Vamos falar de crédito, já que, né? Estamos aqui para falar disso também. Mas sempre concentraram todo o setor bancário. E no crédito especificamente. E, historicamente, a gente tem uma concentração de aproximadamente 80% de todo o crédito que se oferece no Brasil, ele vem desses 5, 6 grandes bancos, né? O que uma fintech pode trazer de diferencial para o mercado frente a toda essa concorrência e quase desleal concorrência? Uhum. Perfeito, Thiago. Acho que, antes de tudo, a fintech ela tem uma origem do desejo orgânico do cidadão. Né? Ninguém quer, como consumidor, ficar na mão de poucos e se sujeitando àquelas regras antigas, né? Filas, critérios injustos, outros, depende do ângulo, um pouco mais justo, enfim. O evento, né, das fintechs era uma manifestação orgânica do cliente, ou seja, a necessidade de colocar o cliente no centro. Né? Com isso, o nosso poder executivo ele começou a fazer grandes movimentos que vão exatamente desconcentrar, né, esse processo de grandes players no mercado, especificamente no mercado financeiro, os grandes bancos, né? Mas isso está em todo o mercado, né? Nós vamos falar do mercado de saúde, em todos os segmentos também. E aí, especificamente no nosso segmento, o que diferencia, o que fortalece esse processo é, então, o apoio do Poder Executivo, o cliente que exige um atendimento melhor, e aí, naturalmente, é uma disputa inglória, porque no final, por mais que a luta pareça ser gigantesca, quem manda mesmo no final é o cliente. Por isso há tanta audácia das fintechs, né? De concorrerem com empresas centenárias que estão no mercado, né? Uma vez que a gente tem certeza que o cliente está mal atendido, que ele não entende aquele processo, que ele não está satisfeito e que tem, portanto, um espaço grande para ser melhorado, né? Para um terreno grande para ser trabalhado. E aí quem manda nisso é o cliente. Então, o grande ponto não é concorrer com grandes bancos, né? É atender a demanda do cliente. Com esse foco, nascem várias fintechs e, realmente, muitas delas têm sucesso, muitas delas conectam a esses grandes players, né? E outras delas vão concorrer com o tempo a esses grandes players. Mas a grande diferença é o mindset. Né? Todas nascem com foco no cliente. Perfeito. E é viável, ou como é aprender com esse cliente no dia a dia, né? Vocês, né, no exemplo de vocês da Finplace, esse cliente, como que ele compartilha essa dor, essa empresa, né, o B2B que você comentou, como que vocês identificam isso? Como que é fácil escutar esse cliente? Qual é a fonte que vocês bebem para entender esse cliente e as necessidades que ele tem? Cara, por trás de todo B2B, a gente brinca que tem um 2C, né? Tem uma pessoa física, um consumidor. Então, no final, nós estamos falando de pessoa para pessoa. Então, não tem nenhuma conversa que a gente não tenha, né? Por exemplo, aqui no nosso café, que a gente não tem algum problema
né, com um serviço financeiro, por exemplo, né? Então, através de todo essas conversas, toda essa realidade, né, a gente foi aprendendo com o tempo, né? E aí, com o advento da lei, a abertura do Poder Executivo, para que pudesse haver essas fintechs, isso é muito importante, né? Porque sem o marco legal das startups, e principalmente a liberação do regulador, que no nosso caso é o Banco Central, para que houvesse essa entrada de novas tecnologias e novos fluxos, né? Não seria possível o que nós estamos falando, porque o mercado era concentrado e ainda a regulação era concentrada, né? Porque o regulador queria falar com 4 players, né? Agora ele entende que para o melhor da economia, para o melhor do consumidor, é importante que ele pulverize isso. Então, com esse advento, a gente consegue melhorar. As dores são especificamente todas aquelas que a gente sente no nosso café, no nosso dia a dia, né? E no meu caso especificamente, eu tenho 12 anos nesse mercado, né? Trabalhando como financiador, né? Então, eu sei exatamente as dores do financiador e sei exatamente as dores do empreendedor, porque a minha formação, inclusive, é de consultoria internacional, contabilidade, então tive muitos anos do lado de lá, né? Estruturando business plan, fazendo a estrutura de fluxo de caixa, demanda de caixa, e sabendo a dificuldade daquele empresário em conseguir esse crédito. Então, a junção desse know-how, naturalmente, me permitiu, no nosso caso, montar o nosso marketplace de crédito, que é a Finplace, né? Ô Felipe, você estava falando, né, das mudanças regulatórias, marco legal de startup, o que permitiu esse surgimento de várias fintechs, né, mudança de regulação do Banco Central. Perfeito. Eu quero te fazer 2 perguntas em uma, na verdade, agora sim. Primeiro, para onde você acha que vai isso? Em que momento que a gente está dessa mudança toda, né? A gente ainda está vivendo essa mudança. Para onde você acha que esse mercado vai caminhar com as fintechs, né? De vários tipos, umas podendo inclusive concorrer com grandes bancos, como você mesmo falou, e do outro lado, como que você enxerga hoje ainda as empresas, clientes, pequenas empresas, médias empresas, até grandes empresas, como que elas estão enxergando as fintechs, elas estão olhando para elas, quais são as dores, as dificuldades que você enxerga ainda também nesse mercado de fazer as empresas olharem para as fintechs com a mesma confiança que tem que ter, que elas têm num grande banco. A relação de empresa com banco, na verdade, também é uma relação de confiança, né? O modelo financeiro, o grande banco é um modelo de confiança, né? Você confia e deixa seu dinheiro lá e o mercado se sustenta a partir da confiança. Como que você enxerga essa relação das empresas, então, olhando para as fintechs e confiando nelas a ponto de usá-las, e também para onde que esse mercado deve ir com essa abertura de regulação? Perfeito, Márcio. Aqui eu vou me permitir contemporizar um pouco a história, tá? Tá. Na sua primeira pergunta, para onde vão as fintechs, né? Acho que primeiro a gente precisa pensar, refletir um pouquinho por que esse movimento surgiu, né? Ele surgiu com a relação necessária do peer-to-peer, né? De ponta a ponta, de pessoa a pessoa. Então, perceba, quando esse movimento começa fortemente estabelecido no Silicon Valley, na Califórnia, né, de tirar o intermediário, e aí a gente vê sucessos esplendorosos como iFood, Uber, Airbnb, dentre outros, né? Ele é um movimento sem volta do mindset do ser humano, ok? Da forma de pensar, da forma de gerir o seu recurso e seu tempo, que é muito escasso, né? Vendo isso, a gente começa a ver um movimento que vem nos bastidores, né, que é o blockchain, é um movimento de uma relação de livre comércio, livre ação, é discutido hoje no Twitter, é discutido hoje a intervenção dos players de comunicação, como WhatsApp e dentre outros. Então, esse é um movimento que ele veio para ficar, ainda tem muita coisa para acontecer, mas ele sempre caminha, né, para o livre debate, a livre movimentação, o livre acesso, né? Olhando isso, o regulador tem 2 escolhas a fazer, né? A meu juízo, permitam que eu diga. Ele tem um combate direto. Algumas nações
a gente vê isso, ele se fecha, se tranca, né? E não tem abertura, né? Ou ele vai entrar na dança, né? O Banco Central resolveu entrar na dança, sabiamente, a meu ver, resolveu entrar na dança, mas ele controla essa dança. E aqui eu já emendo a segunda pergunta. Nenhuma fintech, hoje no país, que não tenha o conceito de Basileia, que foi feito um acerto na Basileia, né? Mas eu vou explicar para vocês, a garantia que o Banco Central exige daquela instituição financeira para evitar calote no mercado. Então, toda instituição financeira autorizada a operar, ela tem uma garantia junto ao Tesouro Nacional, né? Então, todas as operações de fintech que vão movimentar recursos financeiros diretos, ou seja, algumas fintechs que fazem a operação no lugar do banco, essa especificamente tem a mesma reserva de garantia que os grandes bancos. Portanto, o que nós estamos falando aqui, um conglomerado diferente, né, de investidores se juntou para concorrer com o Banco Real, ok? E aí nós temos algumas empresas que estão aí roxinhas, caminhando, e outras aí, certo? Agora, nós temos um outro contexto das fintechs, que é o mais importante das pessoas entenderem, que ele não é um contexto que a gente chama de custódia, né? Ele não mexe com o dinheiro. O dinheiro, no final do dia, ele é fechado dentro do Sistema Brasileiro de Pagamento, do SPB, dentro do Banco Central. Então, continua o controle e a segurança daquele banco. Exemplo, toda operação que acontece numa fintech de serviço, então veja bem, você tem uma fintech com características de serviços de crédito, serviços financeiros, e uma fintech com operação financeira, aquela que equivale a banco. Essa daí, ela segue as regras do banco, como a roxinha. Agora eu tenho uma fintech que ela presta serviço e melhora a vida do consumidor, né? do cliente. Então, essas fintechs, elas se sujeitam ao fechamento no final do dia a algum banco. Exemplo, na Finplace, eu tenho os 4 maiores bancos, como Bradesco e Itaú, como custodiante final do fechamento do dia. Então, no final, o risco do dinheiro, né, que transaciona por dentro da plataforma, que eu já transacionei desde quando eu abri até agora, eu abri no meio da pandemia, 1,9 bi, todos os fechamentos foram dentro dos grandes bancos. Portanto, não existe insegurança nesse sentido. O que falta, talvez, é uma comunicação mais clara que, no final do dia, isso está dentro do sistema de pagamento brasileiro. Isso está dentro do critério que é muito bom, diga-se de passagem, no Brasil, né, de segurança, de estabilidade, continua ali dentro. Então, é a forma do regulador adaptar o novo, ou seja, ele concedeu uma camada de atendimento, tecnicamente a gente chama isso de UX, né, User Experience, deixar o cliente mais feliz, mais friendly, mais amigável para ele, né, com novos entrantes, que é muito mais fácil, né, do que mexer numa empresa centenária, por exemplo, mas o fechamento final continua na mão de uma empresa centenária e dentro da regulação do Banco Central. Acho aquela abertura controlada, né? Perfeito. A abertura controlada. Eu abro, mas eu controlo do mesmo jeito. De alguma forma, eu mantenho o controle para garantir o sistema, na verdade, né? Exatamente. E aqueles que querem manter o controle próprio, como o roxinho, aí ele equivale a um banco. E tem um dinheiro proporcional tem que ter um lastro ali para isso. Como lastro. Portanto, gente, o sistema brasileiro de pagamento continua ilibado, impoluto e extremamente seguro. E eu digo que no Brasil é um dos melhores do mundo. Sim. Muito bom. Eu vou dar um passinho para trás, que você já comentou aqui né, das novas mudanças, ou grandes mudanças regulatórias, falou de Open Bank, Open Finance, a gente pode citar o Pix, podemos citar cadastro positivo e tudo mais, né? O que essas mudanças no dia a dia de uma empresa, o que elas trouxeram de positivo? O que é bom? O que foi tão... o que muda tanto, né, para um pequeno e médio empresário que estiver aqui nos assistindo ou nos ouvindo? O que ele pode falar? Bom, mudou, tem o Open Finance, legal, nome bonito, Open Bank, nome em inglês, olha só que bacana, né? Mas o que eu ganho no final do dia com tudo isso daqui? Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. Eu vou me permitir responder na prática, tá? O que um empreendedor brasileiro se beneficia, por exemplo, do Open Bank, Open Finance? Então, vamos lá. Eu sou um empresário,
eu tenho um negócio e toda vez que eu preciso de fazer ser avaliado por alguém, no nosso caso, crédito, eu monto o danado do kit banco, não monto? Então, eu monto lá o balanço, o balancete, os documentos correspondentes à minha empresa e faço esse cadastro, monto aquele book que ele é interminável, hein? Cada vez que eu cumpro uma coisa, vem mais 2 coisas, né? Aí eu cumpro aquelas 2 coisas, na hora que eu acho que vai finalizar, eu assinei com a caneta de cor errada. E eu volto para fazer aquilo ali, certo? Então, o que o Open Bank vem para resolver a vida desse empreendedor? Esse cadastro dele, esse histórico dele, ele não precisa provar toda vez que ele precisar de uma nova operação ou de um novo parceiro. Ele é compartilhado, interoperável, ou seja, todas as instituições financeiras registradas junto ao sistema do Banco Central podem e devem, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, a autorização desse empreendedor, compartilhar essa informação. A vida prática do empreendedor melhorou muito, mas muito, certo? Isso é na prática. Aí tem outras coisas que talvez fiquem um pouco mais distante dele, né? Como o benefício de performance, de conhecimento de segmento de mercado. Ele vai falar, tá bom, mas o pão que eu estou fazendo aqui não tem muito a ver com isso. Então, efetivamente, o seu tempo, né, ele melhora porque a tecnologia veio diminuir o seu trabalho de documentação e de estruturação para que você, quando você precisar do serviço do sistema brasileiro financeiro, você tenha essa interoperabilização. Bom, esse é o Open Bank. Vamos falar do Pix. Mas o que o Pix me ajuda? Eu não sei se você já visitou essa dor, mas assim, eu já fiz TED errada, DOC errado, né? Eu já mandei o dinheiro que bateu e voltou, não sei quantas vezes, porque eu coloquei danado, faltou um tracinho, número 0, né, da agência, certo? Então, o que o Pix faz é tornar um negócio offline, né, que no final só fecha no final do dia para o dia seguinte, num negócio online e principalmente muito, mas muito seguro. Porque eu confirmo efetivamente o que eu vou fazer na tela antes de eu fazer. Eu não sei se já tiveram a oportunidade de fazer um doc ou uma TED. Né? Você não confirma, você lançou tudo. É o que você cadastrou lá. Se você cadastrou errado, você confirma o errado que você cadastrou. Errado, assim. né? O Pix não. Se você cadastrou errado, é falar, olha, incompatível, não achei. Isso. Né? Ou se não achei um CPF ou um CNPJ diferente daquilo que você colocou, enfim, que você estava pensando. Então, uma das vantagens do Pix, né, e o Pix tem algumas outras, como, por exemplo, aquecer a economia, né, diminuir a circulação da moeda, mas especificamente aqui no B2B, na pessoa jurídica, né, a segurança do transacional para ele é muito bom, além da velocidade também, que é indubitável. Perfeito. Eu queria puxar um outro tema aqui com você. De novo, voltando um pouco o olhar para o cliente e para que você explicasse um pouquinho agora, olhando para a Finplace, como que a Finplace atua, o que é a Finplace. Você já falou um pouco aqui, mais ou menos, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais para aquela pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, conseguisse, inclusive, entender aquele pequeno empreendedor, como que ele pode, eventualmente, usar até os serviços da Finplace. Perfeito, Marco. 72% de toda a circularização da CLT, né, das folhas de trabalho, 32% do PIB estão na mão das pequenas e médias empresas na economia do Brasil. Sim. Olhando para isso, a gente viu que precisava dar uma atenção e estruturar uma tecnologia para que colocasse o poder na mão do empresário. Assim nasceu a Finplace, que é um marketplace de crédito que empodera o empresário. Então, o que a gente faz especificamente? Toda essa história do kit banco, a gente faz para ele automático usando o Open Bank e Open Finance, ok? E todas as outras tecnologias. Todas as nossas tecnologias chamam Fin alguma coisa, tá? Nossas manias aí. Então, Fin Scanner, FinMatch, FinScore, ok? Então, usando o nosso motor de Fin Scanner, a gente vai mapear, escanear o cliente, né, e entregar esse book completo para a instituição financeira, que é o outro ente
participante da plataforma. Então, o que a gente faz, cara? A gente transforma um trabalho manual desse empresário, consolida isso e acha instituições financeiras que dão match com aquela demanda dele, que é outro problema, né? Não adianta nada você querer alguma coisa procurando no lugar errado. Isso acontece muito com o empresário brasileiro, né? Infelizmente, ele não sabe exatamente o crédito que ele precisa, né? Se ele precisa de muito pouco dinheiro, qual é o tempo que ele precisa, qual é o melhor juros. Então, a gente veio justamente para estar do lado desse empresário brasileiro, mudar o centro de atenção disso, né? Mitigar custo para o financiador e, portanto, trazer maior benefício para o empresário e, claro, para a economia. Porque, pessoalmente, e com base no propósito da Finplace, pessoal, a gente não acredita numa mudança que não, no mundo capitalista que não passe por um negócio chamado PIB. Então, a gente pode discutir o que for, né? A gente pode discutir relação partidária, política, são coisas distintas, mas se a gente não tiver um PIB, e no final, vamos falar de forma clara, pão na mesa e leite das crianças, a gente não tem mais nada para discutir. Então, o foco específico da Finplace, extremamente simples, é isso. Você faz um cadastro, a gente aplica as nossas tecnologias, vamos entender a sua demanda de crédito e vamos conectar, vamos dar um match, né? Vamos conectar a sua demanda com o financiador adequado. Hoje a gente já tem mais de 3.300 clientes, né, tomadores e mais de 125 instituições financeiras conectadas. Então, uma plataforma que já transacionou mais de 1.900 bi. Acho que estamos bem no caminho. Estamos agora fazendo a nossa primeira captação com foco completamente diferente. Eu não sou, né, naturalmente, até pela minha geração, né, um startupeiro que só quer crescer a qualquer custo. Até pela minha formação, eu preciso de dar lucro, né? Eu não saí para a primeira captação enquanto eu não tinha um break-even, né? Quando minhas contas não estavam equilibradas. Imagina, eu ensino isso para o empresário, né? Você imagina se eu vou sair pegando dinheiro como louco, né? Não é a nosso perfil. Então, agora a gente sai para a primeira captação exatamente para estabilizar e acabar de explicar, a gente chama isso de engajamento, né? Mostrar os benefícios de um lado e do outro, para que a gente consiga ter esse engajamento, né, essa conexão, e aí sim a gente vai expandir os nossos serviços para o Brasil todo. Muito bom, legal. Você estava falando aí do pé no chão, né? Do startupeiro. Eu tenho me envolvido bastante com startup e a gente vê de tudo, né? Aqueles doidinhos que tem a ideia, não, eu preciso lá captação e já vai passando as rodadas, e a gente vê várias empresas aí, na verdade, que viraram até unicórnios, né? Que estão até hoje ali. Isso para mim é uma bolha. A bolha da internet de 2001, nós vamos discutir ela daqui um pouco, hein? Exatamente. Pode ser que a gente faça um outro café falando exatamente dessa bolha que está prestes a estourar. Mas só vai ser estourado pela bolha aquele que criou a sua própria bolha, né? Aquele que está bem consolidado, que está ali sólido, mesmo que tenha investimento nele, ele vai ficar, ele vai superar. Eu falo que só estoura com a bolha quem criou a sua bolha. Exatamente. Quem encontra uma bolha com a outra e estoura. Agora, exatamente. Quem não tem bolha, não tem isso. Quem só tem discurso só ganhou dinheiro por causa do discurso. Aí se só pegou dinheiro por causa do discurso, o discurso explode junto, né? Vai junto, né? Eu brinco que a única coisa que eu preciso é de economia. Então, vamos discutir o que for de política, pessoal, mas se a gente não olhar a economia, todos nós vamos sentir em algum momento, mais cedo ou mais tarde. Né? Estamos vendo aí inflação e várias outras. Né? Você tocou num tema bem que eu estava aqui pensando enquanto você falava, né, da metodologia que vocês usam, os fins, alguma coisa, fin scanner, fin match, fin score e tudo mais. E agora você trazendo, né, esse tema, tá aí a inflação, podemos discutir política, enfim, eu acho que a gente já falou disso em outros episódios que a gente teve com outras fintechs. E a gente acaba, eu não sei, parece que a gente sempre vai para esse caminho aonde a gente cai na educação financeira. Né? De uma certa maneira, o brasileiro não é educado para isso, a gente não tem essa matéria na escola. Eu sou um dos defensores que a gente deveria ter esse tipo de educação na escola, já no colégio, para a criança começar a aprender a lidar com, né, com dinheiro, entender o que são os mandamentos da macroeconomia, o que é inflação,
em algum momento deveria começar a aprender, mas isso não, infelizmente, não acontece, né? Não sei se um dia virá a acontecer. Mas eu vejo que a Finplace aqui acaba jogando também um papel de educar esse empresário, né? Porque se você já traz tudo mastigado, você também está contribuindo nessa educação. Você tem alguma ideia, ou a Finplace tem alguma ideia de trabalhar mais nessa frente educacional de alguma maneira, junto com os clientes da Finplace? Eu acho esse tema muito importante. Inclusive, eu brinco na roda de amigos que ciências contábeis, eu fiz contábeis, então eu posso falar porque eu gosto muito, né? Não deveria ser uma ciência à parte, né? Deveria ser uma cadeira de todo curso, né? Isso facilitaria, mas uma cadeira específica mesmo, grande, né? Não só uma. Oi, pessoal. Eu acho. Estamos ouvindo. Estamos te Estão ouvindo. ouvindo? Porque deu uma Sim. travada aqui, desculpa, vamos Não, lá. mas vai fundo, pode ir. Então, eu falava que não deveria ser especificamente um curso apenas, mas uma cadeira de todos os cursos, né? De macroeconomia, de contábeis, porque isso deixaria, né, a formação dos nossos profissionais muito mais equalizadas, né? Hoje, o que acontece é que fala contábeis, o sujeito, nossa, eu não quero, partidas dobradas, meu Deus, quem é esse Luca Pacioli maluco, né, que criou essa coisa e tal. Então, essa aversão, claro, tem um preço, né? A Finplace, ela olha muito para isso? Olha, a gente tem dois momentos. O primeiro momento, a gente quer se ensinar um caminho por osmose, né? É mais ou menos como você explica um filho. E aqui eu digo com todo carinho mesmo, de pai para filho. Eu posso falar, eu tenho 4 filhos. Então, disso eu entendo. Vamos lá. Eu posso explicar dando um discurso enorme, mas pense que uma criança de 2 anos não vai saber interpretar aquele seu discurso. Então, não adianta nada eu vir com todo um processo de educação financeira se a formação de toda a sociedade não foi preparada para isso. Então, a gente tem 2 movimentos. O primeiro movimento nosso é o ensinamento por osmose. Então, a gente entrega para ele, né, ferramentas do qual a gente, olha, você pode optar pelo 1, 2 ou 3, mas a gente aconselha fortemente o 1 e o 2 por isso, por isso, por isso, por isso. Mas você escolhe. Ok? Então, ou seja, por osmose, nós estamos tentando mostrar para ele que o caminho deve ser aquele, né? Que ele tem que ficar atento à taxa Selic, e que é importante, sim, todas as outras movimentações que acontecem no país, e não só cuidar do core do negócio dele. Tá? É fácil isso? Não. Mas é a forma mais fácil de você chegar aonde você precisa, que é ajudar o empresário. Caso contrário, eu não consigo ajudar o empresário. E o segundo movimento que nós estamos fazendo, isso faz parte, inclusive, do Use Proceeds, da captação que nós vamos fazer agora, né, na rodada que nós estamos fazendo, é a parceria direto com uma instituição de ensino. Tá? A gente preza muito por isso, a gente quer estar nas aulas, quer fazer esse trabalho em conjunto, mas esse é um movimento que eu faço em segundo plano, porque em primeiro eu tenho um desafio muito grande, né? Naturalmente sobreviver como empresário que sou, né? E também ajudar a pequena e média empresa a conseguir crédito, principalmente pós-pandemia, né, que nós estamos vivendo, e ela precisa muito de crédito como alavanca, como base de estabilização do seu fluxo de caixa, e muitas vezes usa de forma errada. Então, por osmose, a gente tenta ajudar e indicar o melhor caminho para esse empresário através dos nossos algoritmos, e, naturalmente, no segundo momento, a gente vai para a linha da parceria, e já temos planos escritos sobre isso, para que a gente possa ensinar a base, e aí vamos colher o fruto, talvez, daqui um pouco, 5, 10 anos, né? Perfeito. Infelizmente, o que o Thiago trouxe, né, da falta de educação financeira nas pessoas, na base, né, mesmo, acho que mais para frente, nas faculdades e tudo mais, reflete nos pequenos empreendedores, né, os pequenos e médios empreendedores, muitos deles, inclusive, sem formação direito, né, você falou da quantidade de micro e pequenas empresas no Brasil, a maior parte delas não são de startups de pessoas bem formadas, são pequenos negócios, né, que o cara mistura a conta corrente pessoal, cada empresa é uma bagunça, né? E aquele cara que fala que tem que cuidar do core da empresa, eu falo que fluxo de caixa faz parte do core de qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho. Sem fluxo de caixa não tem negócio. Simples assim.
Ah, Aquilo, então, se você faz pão e ser um fluxo de caixa, uma hora você não vai ter a farinha do pão, gente. Exato. Não vai adiantar você saber fazer pão, né? E exatamente. pior é que quando as pessoas não sabem, e elas, né, precisam tomar uma decisão e não tomam, é a pior coisa que existe, porque a melhor decisão é aquela tomada. Então, se você tem um mínimo de conhecimento e toma a decisão, você faz o seu negócio girar com mais tranquilidade, né? Você vai dormir mais tranquilo. Você, pequeno e médio empresário, vai dormir mais tranquilo tendo tomado aquela decisão com base em algum conhecimento que você obteve, seja no colégio, que hoje falta, seja através de uma empresa, né, como a Finplace, que pode te oferecer. Hoje também a gente pode aprender tanta coisa em YouTube, podcasts e tudo mais, né? A gente tenta aqui no Debate no Café, inclusive fazer essa chamada, né? Fazer essa disseminação de conhecimento. A ideia é essa, trazer convidados como você, Felipe, que conhecem de um tema para a gente compartilhar conhecimento. Vou aproveitar, vou fazer o merchan, já que comecei a falar disso. Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui no YouTube. Deixa comentário para a gente, mande, né, seus recados, escreve para o Felipe, escreve para o Márcio, escreve para mim. Compartilhe esse material, é sempre bem-vindo que, né, isso fomenta ainda mais o canal e fomenta a nossa plataforma. A gente está no LinkedIn também, estamos no Instagram, siga a gente por lá e deixe seu recado. Márcio, Quero agradecer ao Felipe. Felipe, obrigado pelo seu tempo, pela conversa, por explicar um pouquinho também sua visão de fintech e trazer um pouco mais de clareza nesse modelo aí de crédito. Tá bom? Agradeço e deixo aí também espaço para você falar as suas últimas palavras e fala como o pessoal chega na Finplace também. Legal, Márcio. Eu que agradeço, foi um grande prazer, Márcio, Thiago, por essa participação. Todos podem chegar na Finplace através dos nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook e também no website www.finplace.com.br. Temos uma equipe de prontidão para atendê-lo, mas naturalmente você vai conseguir caminhar um bom passo sozinho, porque a nossa tecnologia é muito amigável, é o que a gente foca, é o nosso foco total como fintech, né? Essa tecnologia realmente é para ser friendly e para que ele consiga, para esse usuário conseguir caminhar ao máximo sozinho, mas claro, precisando de ajuda, estamos sempre lá. Mais uma vez, muito obrigado e foi um grande prazer. Felipe, super obrigado pela tua participação. Desejo muito sucesso para a Finplace. Acho que tudo que a gente espera, né, é poder descentralizar esse sistema bancário que a gente tem. Então, desejo muito sucesso para vocês e quem ficou com a gente até agora, a gente se vê no próximo debate no café. Um abraço.